Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje vamos continuar a playlist de matemática básica para falar sobre MMC e MDC. Se você ainda não viu a aula 8 dessa playlist, onde eu falei sobre os múltiplos divisores, e ainda não viu a aula 10, onde eu falei sobre os números primos, eu vou estar deixando as duas aqui nos cards e eu recomendo que você dê uma olhada nelas antes de assistir o vídeo de hoje, pois o conteúdo delas é muito importante para esse vídeo. Mas voltando ao MMC e MDC, vamos começar aqui com a definição de MMC. MMC, então, é uma sigla que significa mínimo múltiplo comum. O MMC de 2 ou mais números naturais é o menor múltiplo, diferente de zero, que esses números têm em comum. E se você não entendeu o que eu quis dizer aqui, eu trouxe dois números, que são o 4 e o 10, para a gente ver como que a gente descobre qual é o MMC entre esses dois números. Para começar, a gente vai listar os primeiros múltiplos aqui do 4 e alguns múltiplos aqui do 10 também. Aí a gente tem que lembrar que o zero a gente vai desconsiderar aqui para o MMC, e aí a gente vai vendo de múltiplo em múltiplo qual é o menor deles que tem nas duas listas. Se a gente olhar aqui então o 4 ele é um múltiplo de 4, mas ele não aparece aqui nos múltiplos de 10. O 8 é um múltiplo de 4, mas ele também não aparece aqui nos múltiplos de 10. O 12 também não aparece e o 16 também não aparece aqui nos múltiplos de 10. Mas o 20, que é um múltiplo de 4, ele também é um múltiplo de 10. E como a gente está fazendo essa verificação na ordem dos menores para os maiores, o 20 é o menor múltiplo em comum entre eles quando a gente desconsidera o zero. Então o 20 é o MMC entre 4 e 10. Mas se a gente tivesse números maiores aqui, para a gente listar os múltiplos desse número, a gente ia ter que fazer muitas contas. E isso pode acabar sendo muito trabalhoso e muito difícil. Então, existe um outro método para a gente calcular o MMC, que é mais simples e é usando a decomposição em fatores primos que a gente viu na aula 10 aqui do canal. Mas tem uma pequena diferença. Na aula 10, eu mostrei como que a gente fazia a fatoração individual, então a gente poderia fazer a fatoração do 4, ou a gente poderia fazer a fatoração do 10. Mas aqui, para a gente descobrir o MMC, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer a fatoração deles, a decomposição deles, ao mesmo tempo. Então, a gente começa colocando os dois números aqui, vou separar eles com uma vírgula, e uma barra aqui. E aí, do lado direito dessa barra, a gente vai colocar os números primos, que a gente vai fazer a divisão aqui. Então, começando pelo 2, que é o menor número primo, com 2 a gente consegue dividir tanto 4 quanto 10. 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 é 5. E aí, a gente vai continuar fazendo essas divisões, mas quando um número não for possível de ser dividido, a gente vai repetir ele aqui embaixo. Como é o caso agora de eu tentar dividir por 2. Se eu faço a divisão de 2 por 2, eu chego no 1 e eu acabei aqui as divisões para o 4. Mas 5 não é um número divisível por 2. Então, eu não vou fazer essa divisão, eu vou simplesmente repetir o 5 aqui, e aí a gente continua fazendo as divisões aqui. Como não temos mais nenhum número aqui que é divisível por 2, a gente parte para o próximo número primo, que é o 3, mas aqui também não temos nenhum número divisível por 3, então o próximo número primo é o 5. E 5 é divisível por 5, e o resultado aqui dessa divisão é 1. Quando a gente chega em 1, para todos os números que a gente está querendo descobrir o MMC, a gente terminou de realizar a fatoração deles e, para descobrir o MMC, a gente só faz a multiplicação de todos os números que estão aqui desse lado. Então, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5 é 20. 20 é o MMC entre 4 e 10, assim como a gente viu aqui fazendo a listagem dos múltiplos
e vendo qual deles é o menor em comum. Partindo agora para o MDC, MDC também é uma sigla e significa máximo divisor comum. O MDC de 2 ou mais números naturais é o maior divisor que esses números têm em comum. E se você não entendeu, eu trouxe aqui também um exemplo para a gente descobrir qual é o MDC entre 18 e 12. Com MMC, a gente começava dos menores para os maiores. Aqui no MDC, a gente não vai fazer isso. A gente vai começar dos maiores indo para os menores. Então, 18 é um divisor de 18, mas não é um divisor de 12. 9 é um divisor de 18, mas não é um divisor de 12. 6 é um divisor de 18 e também é um divisor de 12. Então, o maior divisor em comum que 18 e 12 têm é o 6, ou seja, 6 é o MDC entre 18 e 12. Mas, de novo, se a gente tiver números muito grandes, fica muito difícil de verificar quais são os divisores daquele número, principalmente de listar todos eles. Então, novamente, existe o método da decomposição em fatores primos, que pode ser usado também para calcular o MDC. Para fazer o cálculo do MDC, o início é igual ao do MMC. Então, a gente coloca aqui os dois números separados por vírgula e uma barra vertical aqui. E aí, a gente vai fazer as divisões pelos números primos aqui desse lado. Então, 12 e 18 são divisíveis por 2, 12 dividido por 2 é 6, e 18 dividido por 2 é 9. 6 ainda pode ser dividido por 2, então eu vou colocar aqui, e 6 dividido por 2 é 3. Como 9 não é divisível por 2, eu vou repetir ele aqui embaixo. Agora, nenhum dos dois é divisível por 2, então a gente parte para o próximo número primo, que é o 3. 3 é divisível por 3 e o resultado é 1. E 9 dividido por 3 é 3. Agora, a gente continua fazendo as divisões. 3 dividido por 3 é 1. E finalizamos, então, a faturação dos dois ao mesmo tempo. Se a gente quisesse descobrir o MMC, então a gente iria multiplicar todos esses números aqui. Mas, para o cálculo do MDC, é um pouquinho diferente. A gente vai multiplicar só alguns desses números. E para isso, dê uma olhada aqui nesse 2 e nesse 3. Esse 2 divide ao mesmo tempo o 12 e o 18. Esse 2 não é incluído porque ele só divide o 6 e não divide o 9. Esse 3 a gente inclui porque ele divide tanto esse 3 quanto esse 9. E esse 3 não é porque ele só divide o 3 e não divide o 1. Então a gente circula aqui quais são os números que dividem todos os números que tiverem desse lado aqui. Agora sim, podemos multiplicar 2 com 3 e o resultado é 6. Ou seja, 6 é a MDC entre 12 e 18, assim como nós vimos aqui com a listagem. E isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau!